Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que destruiu completamente o meu ser, que é A Metade Perdida, da Brit Bennett. Eu falei horrores desse livro lá no Instagram quando eu terminei de ler ele. Eu já indiquei pra todo mundo que eu conheço, porque simplesmente é um livro que fez, sabe, na minha mente. Mais ou menos assim. Se tu ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo aqui no início, isso me ajuda muito aqui no YouTube. Manda aí pros teus amigos pra gente espalhar o amor pela leitura para cada vez mais pessoas no mundo. E eu tenho aqui a edição do Intrínsecos, né, desse livro, mas eu vou deixar o link aqui na descrição da versão de livraria, né, que manda o link lá pra Amazon. E comprando por esse link vocês vão estar me ajudando muito, porque eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais por isso. Isso me ajuda muito de verdade. Então, começando a falar sobre esse livro aqui, que é perfeito, eu queria dizer que, pra mim, ele foi 5 estrelas favoritado, tá? Você sabe que as resenhas aqui não seguem aquele padrão de resenha que devia seguir, né? Eu vou falando o que dá na telha e vamos ver aqui quantas páginas ele tem, porque eu esqueci de ver antes. Tem 332 páginas. A diagramação, pelo menos, né, nessa versão da Intrínsecos, é muito boa. E, gente, simplesmente é um livro que me destruiu de tantas formas diferentes que eu precisava conversar com vocês aqui sobre ele. Começando que o livro se passa na década de 70, em uma cidade bem pequenininha dos Estados Unidos, e lá eu acho que dá assim para assemelhar as minhas características, porque foi o que eu relacionei na história. Eles têm a pele meio bronzeada, o cabelo cacheado. O meu cabelo, ele tá com essa parte lisa, mas eu tô tirando, ele tá nascendo cacheado, por isso que eu assemelhei as minhas características enquanto eu li o livro. São pessoas, assim, que se tu olhasse na rua e te perguntarem qual raça tu acha que aquela pessoa tem, tu vai dizer que é uma pessoa branca. Só que para eles, na visão dos moradores dessa comunidade, eles não são brancos, eles se autodeterminam pretos. E até as pessoas bem mais claras, assim, do que eu, pessoas bem pálidas, eles se autodeterminam pretos. Então, eles têm um racismo muito grande por eles mesmos. Tanto que, quando eles vão caminhar na rua, eles usam sempre chapéus e mangas compridas para não pegar sol, para tentar ficar cada vez mais branco. É essa tendência deles. Eles se acham muito pretos, mesmo sendo considerados brancos, e eles tentam sempre ficar cada vez mais claros. Isso é uma questão do racismo que eu nunca tinha visto ser representado em nenhum livro. Então isso me chamou muito a atenção quando eu fui ler o livro, sabe? A gente tá acostumado a ler livros sobre racismo, mas eu nunca tinha visto com essa temática, entendeu? Das pessoas que são determinadas negras ou brancas por causa do lugar onde vive, ou de coisas do tipo, né? Que nem a comunidade ali deles, ela era originária de pessoas que eram mulatas. Então, por isso, né, eles se autodeterminavam pretos ou mulatos e não brancos. Eles, se perguntasse para eles, eles não se determinavam brancos. Então, eles estavam cada vez tentando ficar mais brancos, mais claros, por não se enxergarem dessa forma por conta da sua origem, do lugar onde vieram. Isso era uma coisa que eu nunca tinha visto ser retratado em nenhum livro. Foi algo assim que explodiu a minha mente no momento que eu li. Talvez vocês já tenham visto em alguma outra obra, mas eu nunca tinha visto. E nessa comunidade vive 2 meninas gêmeas que desde a infância elas já sofriam muito. Essa comunidade ela é bem humilde e por conta disso, né, essas meninas elas já sofreram tanta coisa durante a vida delas, mesmo tão pequenas. E a questão de que às vezes nessas comunidades mais humildes, quantas pessoas julgam, né, as pessoas que deixam de estudar, que vão trabalhar, e pensando que, né, essa pessoa, ela não quis continuar estudando, ficou com preguiça de continuar estudando. E nesse livro, a autora fala disso também. E essas 2 meninas, tanto por conta disso, por conta de parar de estudar para ter que trabalhar para ajudar em casa, o pai morreu de uma maneira que eu não vou dizer como, porque, né, quem lê o livro vai descobrir, mas que também é uma crítica social
ao preconceito. Então, elas já vêm nesse caminho de muita sofrência durante a vida delas. E quando elas têm que parar de estudar para trabalhar, uma delas é muito focada nos estudos, ela adora estudar, ela quer muito ir para a universidade. Então, quando ela se vê sendo forçada a largar isso, o mundo dela desaba, entendeu? E a outra, ela já não gosta tanto, mas ainda assim, ela não gosta de viver naquela comunidade. Então, essas duas meninas, essa outra que não gosta de viver nessa comunidade, é por uma questão de justamente dessa, né, do preconceito que toda essa comunidade tem, porque ela não enxerga as coisas desse jeito, ela não acha que esse racismo, né, tem que estar acontecendo com as próprias pessoas moradoras e nem com outras pessoas. Ela não enxerga isso de que tem que haver uma diferença em quem é mais escuro ou mais claro. Então elas acabam querendo fugir dessa aldeia. Isso não é spoiler, tá? Na verdade, assim, as primeiras páginas do livro é quando uma delas volta depois de fugir. Então, essa irmã que ela volta, quando ela volta para essa comunidade, ela volta depois já muito adulta e já tem uma criança junto com ela. E essa criança, ela é muito, muito escura. Ela é negra e é muito escura. É dito isso no livro, que é o que eles olhavam para ela como se fosse azulada de tão escura. E aí a questão do livro realmente assim é: o que aconteceu com essas meninas quando elas fugiram, sabe? Porque o livro ele se passa um pouco falando do passado, da infância dessas meninas, né? O que aconteceu com o pai delas, por que elas largaram a escola, e também se passa no presente, depois que essa irmã voltou com essa criança que ninguém sabe de onde veio, de onde saiu. Então, esse é assim, realmente o tópico do livro é tentar entender o que aconteceu com elas quando elas fugiram há tantos anos atrás. E imagina essa mulher voltando para essa comunidade com uma criança negra e uma comunidade que tinha um preconceito tão assim acima de tudo e todos, sabe? Imagina para essa criança ir para essa comunidade, para ela ficar nessa comunidade. Imagina o que essa criança teve que enfrentar lá, né? Tantas pessoas negras, né, enfrentam tantas coisas no mundo hoje em dia. E mesmo com tantas lutas, com tanta resistência, né, contra o racismo, imagina na década de 70 e uma comunidade desse jeito, essa criança lá, porque era uma criança, se eu não me engano, ela tinha uns 6 anos. O livro é um drama familiar e tem um pouco de suspense, sim, por causa disso, que a gente vai até o fim do livro tentando entender o que aconteceu com elas, porque até a gente só vai entender completamente no fim do livro o que realmente aconteceu, por que só uma voltou e o que aconteceu com a outra, por que aquela ali não diz o que aconteceu com a outra. Então, é isso que a gente tenta entender o livro todo, e ele não fala somente dessas questões que eu comentei com vocês, ele fala de várias questões, como a própria questão da violência doméstica. Ele retrata bastante essa questão, tipo, logo nas primeiras páginas. Por isso que eu digo, é um livro que é muito forte. Ele é muito forte, muito potente, e ele tem muito gatilho. Então, eu vivo dizendo, todos deveriam ler esse livro, mas depois eu me corrijo que todos que conseguirem deveriam ler esse livro, porque eu acho que não vai ser todo mundo que vai conseguir engolir o que o livro traz aqui, sabe? E tem a questão também que aqui tem um personagem que é transexual. Ele vai aparecer também, ele mais ou menos na metade do livro, eu acho, aparece um personagem transexual. É o primeiro livro também que eu vejo que tem um personagem transexual. Então esse livro, ele aborda tudo. Ele aborda muita coisa, como o papel da mulher também é falado aqui. Então, assim, várias coisas. A questão do casamento, né? Como o casamento é visto pela sociedade e como as pessoas que não são casadas e vivem juntas são vistas pela sociedade. Então, ele trata de tantas coisas que eu demorei tanto tempo, assim, para conseguir entender tudo que a história trouxe. É um livro muito impactante. Assim, se tu conseguir ler, leia, porque é o tipo de livro que tá aqui para nos dividir em antes e depois. A Brit Bennett fez um trabalho incrível com essa história, dilacera nosso coração, mas é isso que o leitor gosta, né? A gente gosta de pensar nos nossos atos, de refletir sobre a nossa sociedade e o que a gente pode fazer para modificar ela. O livro é incrível, gente.
eu não tenho palavras para adjetivos para descrever essa história. Foi um dos meus favoritos esse ano, com certeza. É maravilhoso. É o tipo de livro que eu queria ter lido anos antes, sabe? Mas ele não estava aqui ainda. Mas eu fico muito feliz por ele ter vindo no Intrínsecos e eu consegui ler ele assim logo ao lançamento, porque eu sei que ele não é muito barato, a edição de livraria, então se eu não tivesse vindo do Intrínsecos, provavelmente eu ainda não teria lido ele até hoje. Mas é maravilhoso. Sério, é o tipo de livro que nos marca. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu consegui me expressar da maneira que eu queria sobre essa história, mas é porque ela mexeu muito comigo. Até hoje, quando eu paro para pensar sobre esse livro, me vem várias coisas à mente e eu ainda não sei como classificar todos os sentimentos que eu tive durante essa leitura. Mas é um livro incrível, vale super a pena a leitura, mas é como eu disse, tem muitos gatilhos, então, né, se vocês têm algum problema com isso, do racismo, da violência doméstica, para ler, assim, é bom dar uma segurada, talvez, mas se tu consegue ler coisas desse tipo, dá uma chance, é maravilhoso, é incrível, sem defeitos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo enorme no coração de vocês e até semana que vem.